Na prova do Colégio Naval, nós vamos encontrar algumas questões de geometria que, na verdade, não são questões de geometria. São questões de teoria dos números ou aritmética avançada disfarçados de geometria. Por que é disfarçado de geometria? Porque essa questão aqui fala de um triângulo. Ah, então é de geometria. Não, não, não. Isso é uma questão de aritmética avançada. Como é que esse tipo de questão aparece? Veja bem, lá no programa do Colégio Naval de matemática tem aritmética, álgebra e geometria. Então, quem faz a prova, os professores que bolam as questões, que pegam as questões para fazer a prova, eles têm que testar o conteúdo do programa. Então, geometria você tem que saber áreas, você tem que saber relações métricas nos triângulos, retângulos, nos círculos, etc. Mas aí o cara não gosta de geometria. O cara não gosta de geometria. O cara é louco por teoria dos números. Aí ele bota uma questão de geometria disfarçada. Na verdade, não é de geometria, é uma questão de aritmética avançada. E você pode resolver 1000 questões de geometria que você não tem ainda capacidade para resolver um estrupício desse aqui. Tá legal? Eu vou resolver, é uma questão de aritmética, tá? Apesar de falar de triângulo aqui. Como é que a gente lida com esse tipo de questão? Diga-se de passagem que muitas dessas questões são até anuladas, né? O cara faz errado. Muitas delas são anuladas, não todas. Olha só, são dados N pontos no plano, N maior ou igual a 3. Tá, são 3 pontos ou mais, né? E quaisquer 3 deles formam um triângulo de área menor ou igual a 1. Prove que existe um triângulo de área menor ou igual a 4 que contém todos esses pontos. Que coisa de doido! Não sei nem por onde começar. Vou desenhar um triângulo aqui. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. O que a gente vai fazer aqui? Pois é, não tem uma solução, ainda mais para fazer em 9 minutos, né? É claro que uma questão exatamente assim não vai aparecer no Colégio Naval. Não cai questão de prove que... Isso aqui cairia como uma afirmativa para você marcar lá quais são as falsas, quais são as verdadeiras. Então realmente é um problema bem danado. Isso aqui não caiu no Colégio Naval, tá? Isso aqui é uma questão aí de teoria dos números, do ímpar, mas é referência. É uma referência para você usar nessas questões doidas de geometria que o Colégio Naval pede de vez em quando. Olha só, você tem N pontos no plano. Vou anotar aqui essas informações. Você tem N pontos no plano. E as áreas... Todas as áreas desses triângulos, vamos colocar aqui, área é menor do que 1. Menor ou igual a 1, né? Menor ou igual a 1. Todos têm área no máximo 1, de 1 para baixo. Então, vamos desenhar isso aqui. Sempre quando a gente desenha fica mais fácil, né? Vamos representar aqui, nessa reta, os valores da área. Bom, a área pode ser 0? Não, 0 não, tem que ser maior do que 0. Você pode ter um triângulo com a área... Um triângulo com área 0,1, um triângulo com área 0,5, etc. 0,9, 0,95, mas nunca vai poder ser maior do que 1. Vamos colocar aqui 1. 1 é o limite máximo. Eventualmente você pode ter um triângulo com área 1, mas você vai ter os outros triângulos todos com áreas menores, claro, entre 0 e 1. A área tem que ser sempre maior que 0, é uma quantidade positiva, e as outras áreas são várias, você não sabe quanto, porque você não sabe o valor de n. Então, é claro, é um número finito de pontos, você vai ter também um número finito de triângulos. Tá, então vocês têm vários triângulos aí. Vamos desenhar um triângulo desse? Qual vocês querem desenhar? Vamos desenhar um triangulinho. Que tal esse triangulinho aqui de área 0,5? Pode desenhar ele, mas não vai servir para nada, tá? Eu vou desenhar o maior desses triângulos, porque ele é o maioral, ele é o triângulo mais importante deles. É o triângulo de maior área. Então vamos desenhar esse tal triângulo que tem a área máxima, que pode ser 1 ou pode ser 0,99, eu não sei. Vamos desenhar esse tal triângulo aí com área máxima. E outros quaisquer vão ser triângulos menorzinhos.
Por exemplo, tem aqui triângulos de todo tamanho, né? Com todos esses valores aqui, vários valores, claro, todos entre 0 e 1. Mas eu desenho o maior de todos. E é claro que você vai ter aqui, além desses 3 pontos A, B e C, você tem outros pontos que formam outros triângulos. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esses pontos aqui, um monte de pontos. São N pontos. Formando vários outros triângulos. Que até dá pra gente calcular quantos são os triângulos usando análise combinatória, mas não é o caso. Tá, eu quero mostrar que todos esses pontos aqui estão dentro de um triângulo maior, cuja área é 4S. Área 4, né? Bom, se você chamar a área do triângulo original, o maior, de S, no caso aqui é 1, a área vai ser 4S, no caso 4. Então, olha só, esse aqui é o maior de todos que a gente desenhou, tá? Eu não sei quanto é a área dele, mas é ou 1 ou então quase 1. Então, eu pergunto o seguinte, será que esse triângulo aqui esse triângulo que eu desenhei aqui em azul, ele realmente tem área menor que 1? Tem área menor que 1, sim. Sabe por quê? Porque esse triângulo azul, ele tem a mesma base do que o triângulo ABC. E a altura é menor. Não é menor? Ah, esse aqui dá pra ver, né? Assim, com um golpe de vista, que essa altura aqui é menor que essa. Então, já que essa altura aqui é menor que essa, então a área desse triângulo azul aqui vai ser menor do que a área desse outro aqui. Agora, eu pergunto a vocês, será que a gente poderia ter um triângulo como esse aqui? Será que eu poderia ter um ponto, um desses pontos, desses N pontos no plano? Será que eu poderia ter, por exemplo, um ponto aqui? Olha só, se a gente tiver um ponto aqui, o que vai acontecer? Se você pegar essa base BC e ligar para formar um triângulo com esse ponto adicional que você fez, esse triângulo verde aqui, ele tem uma área maior do que 1. Quer dizer, ele vai ter uma área maior do que a área do triângulo ABC. Por quê? Porque ele tem a mesma base, mas a altura dele é maior. Então você não pode colocar pontos muito afastados dessa base BC. O máximo, o limite máximo é o A, porque ele vai te dar a altura máxima. Então, a gente conclui que todos os demais pontos têm que estar, no máximo, até essa distância. Até essa distância de BC. Vamos colocar aqui, isso aqui é uma paralela que eu tracei, passando aqui por A. Todos os outros pontos que você pegar nessa região aqui, eles vão estar com uma altura menor, que nem esse aqui, com uma altura menor do que essa aqui. Até se você pegar um ponto mais longe, como, por exemplo, mais para cá, esse triângulo vai ser um triângulo obtusângulo, mas a altura dele vai ser menor do que a altura do triângulo ABC. Então um ponto até pode estar mais longe para lá ou mais longe para cá, né? Desde que a altura dele seja menor do que essa, a área dele vai ser menor do que essa área máxima. Portanto, esses pontos, esses N pontos do plano, eles têm que estar dentro dessa faixa. E aliás, e esses aqui? Esse aqui também pode, né? Eles estão com a distância menor aqui. Claro, se você colocar uma distância muito grande, não vai dar certo. Mas se você pegar essa distância aqui e jogar aqui para baixo, você vai ter aqui uma segunda reta limite, uma outra paralela ao BC, na mesma distância,
da base BC. Então você pode ter pontos aqui, o triângulo que você vai formar nesse caso vai ter sempre a área menor do que essa área máxima. Então vamos pegar um pontinho aqui, esse por exemplo. Pronto. Fizemos aqui mais um triângulo com área menor do que a área do triângulo ABC, porque ele tem a mesma base BC e a altura é menor. Então, além desses 3 pontos ABC lá que formam o triângulo de área máxima, os demais pontos têm que estar localizados nessa faixa a uma distância de BC que não seja maior do que essa altura. Ou seja, eles têm que estar no máximo até essa reta. Essa seria a reta limite. Então eles têm que estar nessa faixa. E a mesma coisa aqui para baixo, né? Você reproduz essa distância aqui para baixo. Então, os N pontos do plano têm que estar localizados entre essas duas retas. Certo, vamos agora repetir o mesmo raciocínio para os outros lados. Olha só. Fixando o AB como base, nós vamos ver que os demais pontos têm que estar a uma distância máxima de AB, no máximo até essa distância aqui. Não pode estar mais longe do que o C. Então, os demais pontos têm que estar uma distância de AB de no máximo igual a isso. Tem que estar para cá dessa reta, né? No máximo igual a essa altura aqui. E pode estar para o outro lado também. Se você pegar essa distância e reproduzir aqui para cima, você vai achar que ele está no máximo até aqui. Então, todos os pontos têm que estar entre essas duas retas verdes aqui que eu coloquei. Fazendo agora o mesmo raciocínio, tomando o AC como base, os pontos têm que estar a uma distância de AC no máximo até essa distância aqui, que esse é o ponto mais longe, porque deu a área máxima. Então, os pontos têm que estar no máximo até essa distância aqui. Então, esses pontos todos têm que estar entre essas duas retas, tem que estar entre essas duas retas e tem que estar entre essas duas retas aqui. Entre essas. Ou seja, os pontos todos têm que estar em algum lugar dessa região. Essa região aqui, onde eu estou colocando os pontos, é justamente a interseção dessas regiões todas entre essas retas limites que eu coloquei. E olha só, esse triangulão aqui é o tal triângulo de área 4, né? Porque esse triangulinho aqui é uma área de, vamos chamar de S, onde S é menor que 1, né? O S seria ou 1 ou então um número um pouco abaixo de 1. Esses triângulos aqui são iguais, claro, você pode provar facilmente a semelhança desses triângulos todos, né? Quer dizer, esse ângulo é igual a esse, porque você tem aqui paralelas cortadas por uma transversal, aqui também você vai ter um ângulo igual, aqui também é um igual. Você prova que todos esses ângulos desses triângulos são iguais, eles têm lados comuns, então esses 4 triângulos são triângulos semelhantes. Aliás, eles são mais do que semelhantes, eles são congruentes. Então esse aqui também tem uma área S e uma área S. Ou seja, todos os pontos do plano têm que estar dentro de um triângulo de área igual a 4S. Já que o S é menor ou igual a 1, quer dizer que o 4S é menor ou igual a 4, que é justamente o que o problema pediu para você mostrar, né? Prove que existe um triângulo de área menor ou igual a 4 que contém todos os pontos. Então tá aqui, está provado. O que a gente usou de geometria aqui? Usamos de geometria o quê? Que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Só isso. Ou seja, é realmente um problema de aritmética, onde esse conceito aqui é o mais importante. Qual é o conceito aqui? Se você tem um conjunto finito de valores, existe um valor que é o maior de todos, que é justamente esse triângulo aqui com a sua área.